À noite, uma vila nas encostas da China está sendo devorada pelas chamas do fogo vermelho. No entanto, a vila, que já tem muitos problemas com os elementos, é atacada por uma multidão de demônios lobos, famosos pela imortalidade, enquanto a princesa Nan visita uma pequena vila sob a orientação de sua cidade. Ela percebe que já há uma matilha de lobos demônios correndo. A garota, não perdendo sua força, afasta todos de uma vez, fazendo com que voem para o outro lado da rua. Um morador da vila observa como Nan lida com todos os lobos quando se aproxima para ter uma visão melhor da vila. O morador diz a ela que deve ser imortal. Ignorando suas sugestões, ela exclama que nunca imaginaria que uma vila tão comum seria atacada por uma matilha de lobos demônios. Ela vê montanhas de cadáveres entre as pessoas da vila que morreram pelo fogo, todos eles deitados como se não fosse fogo, mas granizo após a chuva. Anian continua a observar essa visão desagradável com seus próprios olhos. De repente, um homem pula na frente dela de um estado de desmaio. Ele abre os olhos abruptamente e imediatamente vê Nan na sua frente. Assim que ele se levanta, ele grita e se pergunta se está morto. De repente, ele olha para Nan e pergunta onde está, mas Nan definitivamente não esperava o próximo ato de um sobrevivente aleatório de uma vila remota. O jovem se levanta e imediatamente segura suas mãos com um brilho nos olhos, perguntando se ela veio salvá-lo. Ele até chama Nan pelo nome, levemente corado com essa ação inesperada e abrupta. Nan imediatamente se afasta do rapaz, se perguntando como ele sabe seu nome. Anian pede imediatamente para soltar suas mãos, proclamando que não o conhece de forma alguma. Decidindo que a garota está apenas ofendida por ele, ele a abraça abrupta e inesperadamente. Os olhos de Nan caem imediatamente, e em estado de choque, ela fica lá sem saber o que fazer a seguir. Neste momento, o jovem exclama que sabe sobre sua raiva em relação a ele, proclama que não queria que ela morresse por causa de sua culpa, apertando-a ainda mais em seus braços. Ele diz a ela para não se preocupar mais com isso. O jovem, confiante e brincalhão, exclama que não agirá mais tão imprudentemente e promete a ela uma vida longa e feliz juntos, completamente alheio a tudo. Nan é esperada para ficar zangada, pois suas palavras são ignoradas. Notando algo, o rapaz pergunta por que ela está tremendo tanto. Então, Nan decide não mostrar bondade e o empurra imediatamente com toda a força, fazendo-o voar para o outro lado do quintal. O jovem pergunta por que ela decidiu arruinar seu próprio marido. Ele colide com força na parede de outra casa em chamas, e os conteúdos da casa começam a desabar sobre ele de cima. A propósito, o nome do jovem é Sang. Outro morador da vila corre imediatamente até ele e pergunta sobre seu bem-estar, enquanto Sang Fang desmaia lentamente e perde a consciência. O rosto do amigo dele fica cada vez mais preocupado, e ele pede desculpas fervorosamente para a imortal Nan, pedindo que Sang Fang não seja punido com severidade e que seja perdoado. Ele se pergunta que tipo de vila é essa chamadas e lembra que sua própria vila foi destruída há muitos anos atrás. Ele permanece completamente confuso, afundando lentamente em um doce sonho que o chama para dormir. Zhang se pergunta se ele voltou ao passado e lembra de como ele e Nan eram recém-casados. Situações passadas vêm à mente, onde Nan lhe pediu para dar-lhe uma promessa de que ele retornaria a ela em segurança. Chorando incontrolavelmente, ela abraça o marido para que ele lhe dê uma resposta rápida. Então, Fang Ziyu lhe dá a promessa de que não a deixará. No entanto, como resultado de sua batalha, descobre-se que seu oponente e ele se encontram em uma posição completamente estranha. Fang Ziyu proclama que nunca obedecerá a outros no futuro, não o fará de jeito nenhum. Então, seu oponente exclama que ambos morrerão neste lugar, explodindo ambos de uma vez, e Fang Ziyu também morre desmaiado. O jovem acorda de repente em uma sala enorme de um palácio, levantando-se abruptamente como da última vez. Ele não vê ninguém ao seu redor e, depois disso, olha para suas mãos para se certificar de que está realmente vivo. Ele decide que tudo isso não foi um sonho e que ele realmente não morreu. De repente, a empregada de An entra no quarto. Ela vê que ele finalmente acordou com extrema incompreensão e horror. O jovem olha para a empregada com olhos surpresos. Ela pede a ele que a siga e exclama que o chefe do palácio está esperando por ele pessoalmente. Ele sai da cama lentamente, percebendo a posição em que se encontra. Fang Ziyu pergunta à empregada sobre o lugar em que estava, sem trair nenhuma emoção.
A empregada apenas olha para Fang Ziyu com um olhar vazio. Em resposta, ela exclama que ele está na seita do reconhecedor de estrelas do céu. A empregada pede novamente para ele se apressar e também diz que a mestra já está esperando por eles. A garota sai apressadamente pela porta seguida por Fang Ziyu. Ele vê na frente dele um grupo de meninas que servem nesta seita. Ele pensa que tudo correu exatamente como ele pensava e que se encontrou no passado, exatamente no momento em que Liu Anyan deveria salvá-lo dos demônios lobos. Fang Ziyu lembra que, embora ela se torne sua esposa mais tarde, neste momento ela nem mesmo o conhece. Ele segue obedientemente a empregada, que o leva a algum quarto onde, de acordo com o plano, o chefe da seita deve estar. Ela o leva até o quarto dele e desaparece imediatamente, fechando a porta com força. Vendo que ele está sozinho, ele fica involuntariamente nervoso e se pergunta por que a empregada bateu a porta. Então, num momento de pânico, ele ouve a pergunta da mestra, que pergunta se o nome dele é Fang Ziyu. Ele se vira com um mal-entendido e a encara diretamente. À sua frente, vê uma mulher sentada em uma cadeira, que se revela ser a líder da seita do reconhecedor de estrelas do céu, Leuan. Seu olhar ameaçador se volta diretamente para ele. A chefe da seita, a interrogadora estelar, é a celestial Lianen, orgulhosa como a Branca de Neve. Ela é a cultivadora imortal mais popular na sociedade dos imortais em toda a seita, com muitos admiradores e seguidores que suspiram involuntariamente por sua mão. É difícil imaginar quantos homens ao redor do mundo conseguiram se apaixonar por ela à primeira vista. No entanto, ao longo dos anos, apenas alguns foram honrados em aprender ao menos seu nome. Sua frieza e distância surpreendem todos os seus admiradores, a ponto de todos que ousaram se aproximar dela sofrerem um fracasso vergonhoso, acompanhado de um olhar pesado de Anã. Hoje, no entanto, as coisas são diferentes para ela. Depois de chamar Fang Ziyu para seu quarto, ela imediatamente pergunta como ele sabe o nome dela. Sem hesitar ou medo, com completa equanimidade, Fang Ziyu diz que sabe que suas palavras serão difíceis de acreditar, e que ela provavelmente até pensará que ele é um louco comum. No entanto, ele diz que veio do futuro e que nesse futuro eles deveriam ser cônjuges. Ao ouvir isso, naturalmente, a jovem não acredita nas palavras de Fang Ziyu. Irritada, ela diz que lhe dará outra chance de contar apenas a verdade. Sem saber o que fazer a seguir, ele cai de joelhos e agarra seus cabelos desesperado, pensando que ela definitivamente o matará se ele não disser o que ela quer. Lembrando que a garota costumava falar nesse tom apenas quando estava irritada com ele, ele não perde de vista o fato de que está muito assustado e em extrema ansiedade. Confiantemente, ele diz que está contando a ela a verdade completa. Vendo como ela já está fervendo de raiva, ele decide tomar medidas extremas. O jovem exclama que suas frutas favoritas são bananas e que ele tem mais medo de cobras. Ele também afirma com confiança que quando ela era mortal, foi mordida por um cachorro. Fang Ziyu começa a listar todos os fatos sobre sua vida pessoal. Nesse momento, a garota fica mais e mais irritada. Ele proclama que ela recebeu o nome de Anã por causa da profecia de uma vidente a quem seu pai consultou antes do nascimento dela. Os nervos de Anã não suportam a vil balada de Fang Ziyu, e então suas mãos quebram as alças do baú em que está sentada. No momento seguinte, ela se levanta abruptamente da cadeira. Irritada, ela exclama para Fang Ziyu calar a boca imediatamente. Com seus poderes mágicos, ela o levanta no ar, segurando-o pelo pescoço. Com olhos ferozes, ela olha para o jovem sem hesitação. Anã diz a ele que estudou a vida dele tão minuciosamente que ele deve ser um agente de alguma seita pervertida. Ainda com um tom rude, ela se pergunta quem o enviou para descobrir todas essas informações sobre ela. Flutuando no ar, o jovem começa a sufocar. No entanto, ele responde à amada que tudo o que disse é verdade. Ele também diz que ela nasceu com uma predisposição ao gelo e ao frio, e que, portanto, ela sempre cultiva a técnica do coração gelado e não a técnica dos 9 pergaminhos do interrogador estelar do céu. Claro que ele não deveria ter dito essa informação tão abertamente, pois a garota a considera uma mentira. Ela percebe imediatamente que apenas seu mestre sabia sobre essa informação sobre ela. Anã se pergunta cautelosamente como essa informação vazou entre as pessoas e chegou até ele. Ela assume com cuidado que talvez seu mestre tenha espalhado informações sobre ela, exclama a pena por essa situação e diz que pretendia obter pelo menos alguma informação útil dele.
Ela começa a sufocá-lo ainda mais e enfia algo estranhamente duro e frio em sua boca, temendo sua morte iminente e sua punição iminente. Fang Ziyu decide contar a ela o último fato sobre ela, proclama que ela tem uma marca parental vermelha na forma de uma gota na base de sua coxa. Neste momento, ao flutuar no ar, ele cai bruscamente no chão. Diante de um fato tão inesperadamente íntimo, um silêncio muito constrangedor se instala entre eles. Fang Ziyu segura o pescoço avidamente, expirando o ar lá dentro. Ele se pergunta se ela pensou que algo assim poderia ser conhecido por um agente disfarçado. De repente, olhando para cima, ele vê o rosto confuso e vermelho de Anan. Irritada, ela pergunta a ele sobre o que mais ele sabe sobre ela. Lentamente se levantando de sua cadeira, ele proclama que também sabe que há uma marca de lótus de gelo em seu seio direito. Fang Ziyu diz que isso apareceu devido à cultivadora da técnica do coração gelado, e que, segundo ele, seu mestre a obrigou a começar a cultivar essa técnica, que é um tanto semelhante a fazer uma pílula. Fang Ziyu proclama que, portanto, assim que Anan perder sua virgindade, todo seu poder passará para seu parceiro. Continuando seu monólogo, o jovem diz a ela que, felizmente, ela descobriu as intenções obscuras de seu mestre e que, por isso, o matou secretamente e fez tudo para que todos pensassem que foi um acidente. Segundo ele, ninguém descobriu. Fang Ziyu começa a se aproximar dela com passos lentos e proclama que foi assim que ela se tornou a atual líder da seita do Interrogador Estelar do Céu. A partir das informações que ouviu, a garota cai sobre a mesa horrorizada e o olha com uma expressão atônita. Anan não sabe o que dizer a ele em resposta a essa revelação. Fang Ziyu anuncia solenemente que sua esposa Nenian fez tudo isso. Finalmente, a garota começa a suavizar seu tom e proclama que apenas ela mesma poderia ter sabido disso. Ela também diz que, de outra forma, ninguém teria sido capaz de descobrir de jeito nenhum. Ela olha para si mesma e proclama que ele disse que veio do futuro. Anian curiosamente pergunta a ele sobre o que acontecerá com eles no futuro. Antes de sua resposta, o jovem suspira pesadamente. Fang Ziyu proclama que o futuro que os aguarda é um período de grande caos, algo que não ocorre há mais de 1000 anos. Segundo ele, em 50 anos, uma guerra impiedosa irá eclodir entre as forças do bem e do mal, e todo Xinyu estará em chamas. Fang Ziyu exclama que a seita do Interrogador Estelar do Céu o traiu, a acusou de matar seu mestre, e ele teve que fugir e se esconder. No entanto, ele relata que mais tarde encontrou Anan, e como resultado, tornaram-se um casal. Fang Ziyu informa que decidiram não sair e simplesmente viver a vida como um casal feliz. O jovem lamenta que, no entanto, isso não estava destinado a se tornar realidade. Sua vida pacífica começou a ser perturbada por uma pessoa que posteriormente o matou. Fang Ziyu exclama sobre como então levou consigo aquele que ousou perturbar sua vida tranquila. Ele tristemente exclama que pensava nunca mais encontrá-la. Fang Ziyu diz que não pode acreditar que, ao abrir os olhos após a batalha, estava no momento em que ela o salvou. Ele estende a mão para os joelhos de Anan e pega sua mão com um sorriso caloroso. Fang Ziyu exclama que está muito feliz por tê-la encontrado novamente, agarrando-se aos seus joelhos e proclamando que vê-la é um presente real do céu enviado a ele. Essa longa conversa causa algumas perguntas entre os servos. As empregadas começam a se perguntar por que aquele rapaz ainda está na mansão dela. Anunciam que a cerimônia começará em breve. Uma empregada proclama que nem consegue imaginar o que a senhora quer com esse rapaz. A outra empregada responde que a senhora apenas queria perguntar algo a ele. Diz a outra empregada para não se preocupar com isso, e afirma que ela mesma sabe como a senhora realmente trata os homens, rindo. A segunda empregada responde que, além disso, esse rapaz é um simples mortal. Enquanto isso, Fang Ziyu na sala de Anan começa a ensinar caligrafia à sua futura esposa. Ela pergunta a Fang Ziyu se essa é a técnica aprimorada da qual ele estava falando. O jovem responde que sim, é exatamente isso. Ele proclama que é uma técnica aprimorada do coração gelado e que levou 3 anos para aprimorar essa técnica. No futuro, a garota começa a se aproximar lentamente de Fang Ziyu e pressiona o peito contra ele. Ele imediatamente fica constrangido e seu rosto fica vermelho. Ela proclama que é verdade que apenas aqueles que praticam o coração gelado podem ter tais meridianos e que tudo é diferente para os cultivadores comuns. Suando, Fang Ziyu responde que sim,
e que ela é realmente uma gênio, pois conseguiu entender tudo apenas olhando. Ele exclama que esta técnica foi projetada especificamente para ela. Fang Ziyu conta que essa técnica não apenas é mais forte, mas também não tem o efeito colateral que seu mestre queria alcançar. Ele informa que, se ela começar a cultivar essa técnica, não perderá seus poderes mesmo se eles se casarem. Nesse momento, Anan fica envergonhada e indignada, perguntando-lhe que bobagem ele está falando. Ela proclama que, mesmo que ele realmente seja do futuro, ela não falou sobre se casar. Pergunta se ele acha que ela e Anan são a mesma pessoa, sugerindo que ele pode ter vindo de outro mundo e que ela é uma pessoa completamente diferente. Ela corta suas palavras e começa a negar que seja sua futura esposa. Vendo isso, ele pensa sobre o que ela pensou sobre outros mundos e percebe quão inteligente ela é. Ele coloca a escova no lugar e proclama que ela está absolutamente certa e que ela não é a garota por quem ele se apaixonou uma vez. Não esperando por uma resposta como essa, a garota o olha perplexa. Então, ele diz de repente que, nesse caso, aprimorou essa técnica apenas para sua esposa e, portanto, não permitirá que a técnica caia nas mãos de um estranho. Ao ouvir isso, Anan fica irritada e olha para Fang Ziyu com olhos de cachorrinho. Confiantemente olhando para ela, ele pergunta o que aconteceu. Fang Ziyu se pergunta se ela quer tirar dele a prova de seu amor por sua esposa. Irritada, ela sai e proclama que não precisa da tecnologia e que vai lidar por conta própria. Mas então, o jovem, com um sorriso irônico, proclama que estava apenas brincando e que não há problema em dar a ela essa técnica. A garota se vira subitamente e o olha com surpresa. Mas, em troca, o jovem pede para ser aceito como seu verdadeiro discípulo. Ao ouvir isso, a garota proclama que apenas mulheres vivem e estudam em seu palácio da floco de neve flutuante e que é impossível aceitar um cara aqui. Em seguida, ele pergunta se ela recusa. Ao se endireitar um pouco, ela diz calmamente que está tudo bem. Proclama que ele pode ir para casa e deixá-la. O jovem responde sem emoção que, a partir de agora, não terão mais nada que os conecte, exceto essa conversa. A garota, ouvindo isso, morde os lábios de repente e imediatamente pretende detê-lo. Diz a Fang Ziyu para parar. Fang Ziyu, exultante, para de repente no caminho e, com expressão de vencedor, começa a se virar lentamente. Então, Anan responde a ele que o aceitará como discípulo, contanto que ele não quebre nenhuma regra deste palácio. A garota proclama solenemente que, do contrário, ele não será perdoado e será severamente punido. Fang Ziyu congela no limiar da porta e olha para Anan. Ela, por sua vez, diz mais algumas coisas. Anan diz a ele que não deve contar a ninguém que veio do futuro e que eram um casal casado. Ela diz tudo isso com extrema vergonha, com o rosto queimando por essas frases íntimas. Vendo e ouvindo isso, ele responde a ela que concorda com os termos dela. Anan pergunta a Fang Ziyu sobre o que ele vai fazer agora. Com um sorriso bastante astuto ele diz a ela em um tom satisfeito que vai registrar imediatamente todo o seu conhecimento sobre as novas técnicas. Em poucos momentos, a cerimônia que as empregadas estavam comentando começa. À porta, uma multidão de cultivadores aparece diante do templo da seita. A líder da seita, Leana, proclama que agora estão no território da seita do investigador estelar do céu e que todos foram escolhidos como discípulos da seita. No entanto, a Nenian diz que antes de ingressarem em sua seita, eles terão que passar por um teste espiritual para que a seita possa determinar o nível de sua raiz espiritual. Segundo Anan, dependendo dos resultados, eles serão designados para o palácio apropriado de sua seita, e ela afirma que tudo dependerá da sorte dos próprios participantes. Na multidão de participantes, o amigo de Fang Ziyu começa a procurá-lo sem sucesso. De repente, Fang Ziyu aparece abruptamente atrás dele, o que o aterroriza. O rapaz pergunta a Fang Ziyu onde ele esteve e diz que o viu desde que o imortal os trouxe para este lugar. O jovem exclama em um tom sereno que acabou de conversar sobre isso com Anan, e que ela disse que lamentava pelo que tinha feito. O amigo de Fang Ziyu sussurra para ele que perguntou a alguns outros cultivadores e descobriu que todos neste lugar, exceto os dois, são discípulos imortais. O jovem proclama que todos já têm um nível bastante alto de cultivo e diz isso com tremor na voz, temendo por sua posição. Então, Fang Ziyu dá um tapa leve em seus ombros e diz a ele para não se preocupar tanto. Ele encoraja o amigo,
dizendo que não apenas o talento é importante no cultivo, mas também a sorte. Ele exclama com um sorriso caloroso que eles podem ter sorte desta vez. Infectado pela positividade de Fang Ziyu, o amigo diz que Fang está certo e que continuará a acreditar no melhor até que aconteça. Fang Ziyu, radiante, diz a ele que certamente tem todas as chances. Fang Ziyu lembra que não poderia ter pensado que seu amigo seria o candidato mais talentoso para um estudante. Ele também percebe que naquela época o amigo era até mais forte do que Fang Ziyu mesmo. No entanto, desta vez, ele se preparou para o teste por conta própria com antecedência, então ele tem uma chance de que tudo seja diferente. Ele pega a mão do amigo e exclama que é hora de passarem nos testes e se tornarem parte da seita Tai Diane. O palácio está localizado ao oeste do Palácio da Eternidade, ao norte do Palácio da Primavera Eterna e ao sul do Salão do Aperfeiçoamento da Mente. Fang Ziyu e seu amigo vão lá para fazerem seus exames. O amigo de Fang Ziyu proclama que só há cultivadores neste lugar. O jovem vê que há mesas diante do comitê de admissões e pergunta quem são as cadeiras preparadas. Fang Ziyu proclama que, é claro, esses lugares são para os líderes dos 9 palácios da seita do Investigador Estelar do Céu. Fang Ziyu pede ao amigo para ficar de olho nos líderes de todos os palácios, que aparecem magicamente nas cadeiras. Entre eles está Le Anan. Todos os participantes são obrigados a cumprimentar todos os líderes com uma reverência, mas Fang Ziyu não se curva imediatamente e não mostra respeito imediatamente. Ele apenas olha para Anan, que está sentado em uma das cadeiras. Então, seu amigo pede a ele para baixar a cabeça e não mostrar desrespeito flagrante. Após a saudação, o líder da seita do Investigador Estelar do Céu, Guangan Zhenhen, anuncia que também os recebe pessoalmente. Ele se apresenta pelo nome e diz que está feliz por novas pessoas estarem vindo para a seita. Ele proclama que antes de se juntarem à seita, devem passar por um exame chamado Teste do Espírito. Ele afirma que apenas dessa forma cada um dos palácios poderá escolher estudantes adequados para si. Toda a multidão diz que está ciente disso. Ao ver isso, o amigo de Fang Ziyu começa a se preocupar muito, mas Fang Ziyu diz a ele para não se preocupar, que ficará bem. De repente, uma pedra enorme do tamanho de uma enorme bola aparece na frente do portão, e então o líder da seita proclama que esta pedra será capaz de medir o nível de sua raiz espiritual. O participante que está na frente da pedra explica que, depois de passarem no teste espiritual, serão designados para uma das fileiras, B e C. Aqueles que foram chamados por nome devem colocar a mão nesta pedra e verificar suas fileiras. O primeiro a sair é um jovem chamado Chan. Ele é chamado ao palco e instruído a colocar a mão na pedra. Ele segura a pedra com as duas mãos, após o que é dado o resultado. Pelos padrões da pedra, ele tem uma raiz espiritual e uma classificação média B e dizem a ele que isso não é um mau resultado. O próximo nome é de um rapaz chamado Zhang Linyan, e assim por diante no círculo de cultivadores. Enquanto assiste, Fang Ziyu pensa que, se ele tiver pelo menos uma classificação B, ela arrumará um motivo para levá-lo para si. Anan pensa que ela não sabe nada sobre sua raiz espiritual. Neste momento, quando está voando em seus pensamentos, sua paz é perturbada pelo líder da seita. Ele pergunta se ela já notou algum estudante para si mesma. Anan responde de maneira bastante fria que, até agora, nenhum estudante significativo apareceu diante de seus olhos. É a vez de chamar o amigo de Fang Ziyu. Ele sobe ao palco e coloca hesitantemente a mão na pedra. A pedra indica que ele tem a classificação mais alta, e ele tem a raiz espiritual da árvore. A pessoa ao lado da pedra que acompanha as pessoas começa a parabenizar Yashi, sem acreditar em sua felicidade. Ele olha para as mãos o tempo todo e, simultaneamente, fica feliz. Vendo isso, o líder da seita diz que não esperava que um estudante tão talentoso estivesse entre os novos participantes. Ele imediatamente percebe que Yashi é uma das duas pessoas que Anan trouxe recentemente para a seita por conta própria. Com um sorriso, ele se pergunta como será o segundo. A atenção de Tan é imediatamente direcionada para o palco, onde Fang Ziyu já está de pé, como se de propósito. Fang Ziyu é chamado a seguir, sabendo de antemão o que acontecerá com ele. Ele suspira profundamente e proclama que não pensou que isso aconteceria novamente. No entanto, ele coloca a mão na pedra sem hesitação. Após isso,
a classificação mais baixa mencionada anteriormente aparece na pedra, revelando-se de rank. A pessoa que está atrás da pedra começa a suspirar pesadamente, rindo, traduz tudo como uma piada, dizendo que tudo aconteceu como ele esperava. A multidão, ao ver que Fang Xiu tem uma classificação D, começa a sussurrar entre si e a se perguntar como alguém pode ter uma classificação tão baixa. Um participante muito popular que está perto da multidão proclama que disseram que os melhores dos melhores se reuniram neste lugar. Ele se pergunta de onde Fang Xiu, tão fraco, poderia ter vindo. O homem ao lado dele responde que cultivadores com classificação D não são muito diferentes de mortais comuns. Ele também diz que ouviu dizer que esses cultivadores, no máximo, podem se tornar servos ou mordomos. Este boato se espalha rapidamente entre os participantes, criando um verdadeiro burburinho. Um homem ao lado da pedra pergunta a Fang Xiu se ele quer tentar a sorte novamente, proclamando que a pedra de medição cometeu um erro em algo. No entanto, Fang Xiu está bastante confiante e responde que isso não é necessário. Ele afirma com confiança que sabe sobre sua falta de talento. Fang Xiu vai direto até Jaxi e diz a ele de maneira bastante brincalhona que ele acabou sendo mais legal do que ele. Ele também pergunta a Jaxi como é ser um gênio como ele. O rosto de Jaxi instantaneamente fica triste e ele começa a se desculpar com Fang Xiu. Ele também diz que não sabia sobre suas verdadeiras habilidades, mas Fang Xiu lhe diz que não ficou chateado com isso e apenas apreciou seu próprio dom, após o qual ele trabalhou ainda mais duro. Fang Xiu, com um sorriso caloroso, pergunta se ele ainda precisa de algum talento, já que ele já tem bastante sorte. Sentindo-se culpado, Jaxi diz a ele que definitivamente tentará. Neste momento, ele sente um olhar pesado e penetrante sobre ele. Virando-se um pouco, ele percebe que é ela. Fang Xiu pensa que parece tê-la deixado muito brava. Quando ele se vira, vê que seu olhar pesado e cheio de desapontamento está fixo nele, e ele está cheio de decepção. Enquanto ela está tremendo de raiva, ela nem mesmo quer se sentar no trono. Anan se pergunta como Fang Xiu pode ser tão ruim nisso. O chefe do Palácio da Infinitude, Su Kai, indignado, se pergunta o que foi aquilo e por que uma pessoa tão fraca está presente neste lugar sagrado. Ele se pergunta imediatamente para quem ele pagou para entrar neste lugar. Ele bate na alça de sua mesa e diz que tudo bem pegar dinheiro, mas não se pode ser tão arrogante. Com um tom calmo e frio, Anan responde ao homem que ela trouxe essa pessoa. Ela calmamente pergunta se ele tem algum problema com isso. Sem dar continuidade ao discurso dele, o homem lhe diz que mesmo assim ela não deveria ter trazido uma pessoa com uma classificação tão baixa. Ele se pergunta se ela não verificou antecipadamente quando decidiu trazê-lo aqui até a pedra de medição. Ela decide não discutir com ele sobre as ações, e sem rodeios, Anan se desculpa com ele e diz que esqueceu completamente de fazer isso antecipadamente. Com uma expressão de raiva, Su Kai pergunta se ela esqueceu. Ele pergunta nervosamente como ela poderia ter esquecido de um detalhe tão importante como a verificação. Ele irritadamente lhe diz novamente que ela constantemente esquece de coisas importantes. Observando isso, o mestre do Palácio da Alquimia, Zhen Ren, diz levemente que ele parece muito preocupado. Sua resposta é respondida pelo mestre do Palácio Yin Yong, chamado Gong Viu. Ele pergunta a ele sobre quem mais se preocupar, se não ele. Afinal, segundo ele, se cada palácio escolhe seus alunos de acordo com a classificação da verdadeira batalha dos capítulos que ocorreu há alguns anos, e o Palácio do Infinito ficou em último lugar, Gong Viu diz que, em outras palavras, se os outros palácios não quiserem aceitar Fang Xiu, o Palácio do Infinito terá que fazê-lo. Neste momento, Fang Xiu começa a se aproximar de todos os mestres e apertar suas mãos. Ele tenta agradar a todos com todas as suas forças para que o escolham. No entanto, todos olham para ele com perplexidade ou nojo. Ele se aproxima de um mestre e pega suas mãos, dizendo que agora eles se tornarão uma família, mas esse mestre fica terrivelmente assustado e afasta as mãos. Fang Xiu foge imediatamente. Enquanto isso, o homem que estava na frente da pedra vai até os líderes da seita, fazendo uma reverência e proclamando que todos os 78 discípulos concluíram o teste do espírito. Em seguida, o Senhor exclama que, de acordo com a classificação da verdadeira batalha dos capítulos, o Palácio Yin Yang, liderado por Gong Viu, será o primeiro a escolher seus discípulos.
Fika pede a ele que faça seu movimento. Gon-Viu envia seu vice, chamado Mingai, para fazer isso. O próprio Sr. Gon proclama que sabe qual escolha é a melhor a fazer nesta batalha. Depois de confirmar essas palavras, Mingai voa para escolher os alunos certos com ele. Agora é a vez do Senhor da seita do Investigador Estelar do Céu, que exclama alegremente que agora é sua vez. O homem também envia seu vice, chamado Shun. Após honrar sua ordem, ele imediatamente vai em busca de alunos. Anan poderia escolher o próximo. Fika informa sobre isso e exclama que o Palácio do Floco de Neve Flutuante fará sua escolha em seguida. Ao lado dela, seu vice, chamado Mingia, também está esperando pela ordem. Anan diz que fará sua escolha da mesma forma que antes. Mingia confirma a ordem e vai direto para a multidão de estudantes. No entanto, para sua decepção, ela passa por ele sem sequer olhar nos olhos. Mingia se aproxima da garota que está atrás de Fang Ziyu e diz a ela que irá com ela. A garota, por sua vez, fica imensamente feliz com isso. Após isso, alguns estudantes também são chamados para a seita, inclusive irmãos e irmãs entre eles. No final, Mingia escolhe todos os alunos que precisa. Após essa cerimônia, todos os discípulos são divididos nos palácios, e não há mais ninguém na frente do templo, exceto Fang Ziyu. Perdido, Fang Ziyu não entende como proceder e o que fazer. Ele lembra que tudo está exatamente como em seu passado. O jovem se pergunta se Anan vai mudar de ideia sobre o acordo deles, mas ele imediatamente rejeita essa ideia, concluindo que ela não teria feito isso. Chega ao fim da fila, é claro, vai para o Infinity Palace de Sukai. O senhor da seita da estrela e do céu o informa sobre isso. No entanto, ele também diz que resta apenas um aluno e que, portanto, não precisará escolher. Indignado, Sukai exclama que não quer aceitar um discípulo tão fraco. Ele proclama que todos o armaram para derrubar sua reputação. Mas então Anan se levanta de seu assento e diz a Sukai que, se ele não precisa de um novo aluno, ela pode levá-lo para o dela. Ela proclama que, já que ela o trouxe até aqui, ela deve ser responsável por ele. Ela diz que cumprirá seu dever como chefe do palácio de sua seita. Com estas palavras, ela pretende domar Fang Xia. Vendo e ouvindo que Anan quer assumir a responsabilidade, o senhor da seita da Investigador Estelar do Céu olha para ela com olhos incrivelmente abertos. Ele pergunta, surpreso, se ela realmente quer aceitar este jovem em seu palácio. Ele também observa que apenas meninas estudam em seu palácio. Então, Leana, sem hesitar, começa a dizer que o aceitará. A garota proclama que a seita deles é uma das colunas da retidão deste mundo. Segundo ela, a seita do Investigador Celestial do Céu deve promover suas crenças não apenas com a ajuda das artes marciais, mas também com a ajuda da fé das pessoas. Anan exclama friamente que não há nada de errado em o discípulo ter uma baixa classificação de raiz espiritual. Ela proclama que o mundo está cheio de exemplos de pessoas com essas raízes espirituais que alcançaram sucesso nas artes marciais. A garota diz também que tanto faz para ela se é uma menina ou um rapaz. Para ela, todos são apenas alunos. Portanto, ela pode aceitá-lo no palácio. Anan se levanta suavemente de seu assento e continua seu discurso. A garota diz que, no entanto, se eles expulsarem um discípulo que trouxeram para a seita, a credibilidade da seita do Investigador Celestial do Céu será minada. Após isso, eles não poderão mais ser chamados de uma seita justa. Anan é tão perspicaz que até encontra uma resposta competente para essa situação em que se encontra. Gon-Viu responde a ela com um sorriso, dizendo que isso é uma resposta digna dela, colocando-a como exemplo de uma verdadeira mestra de sua seita. Atrás dele, o chefe do Palácio da Alquimia, Gen Ren, fala. Ele ainda diz com o mesmo sorriso astuto que, ao contrário de alguns, ela mostrou devoção real. Claramente apontando para Sukai com esta resposta, ele adiciona combustível ao fogo com esta resposta e abre uma discussão aberta sobre o forte discurso de Anan. O ato imprudente de Sukai, que recusou seu próprio discípulo, é discutido pelos mestres de ambos os lados. Alguns dizem que, apesar de, por muitos anos, o Palácio do Floco de Neve ter aceito apenas garotas em seus palácios, desta vez ela abriu uma exceção, decidindo proteger a honra da seita do Investigador Celestial do Céu. Eles exclamam que isso é um ato digno de profundo respeito. Outros mestres dizem que o Palácio do Infinito, nesta situação,
pelo contrário, cai em seus olhos. Dizem que agora entendem por que estão ficando mais fracos a cada ano. Sentado entre as duas fogueiras de condenação e fofoca, Sukai, de repente, incapaz de suportar, se levanta abruptamente de seu assento e exclama em voz alta que já teve o bastante. Ele diz em voz alta que também é um mestre do palácio da seita do investigador celestial do céu e que não precisa de ajuda no ensino de seus próprios alunos. Com fervor maligno, ele aponta o dedo para Fang Ziyu e informa que mesmo se a raiz espiritual deste cara não for tão boa, ele o aceitará para si mesmo. Além disso, ele promete que não apenas o aceitará, mas também o tornará um discípulo digno da seita do investigador celestial do céu. Vendo isso, o senhor da seita do investigador celestial do céu, em estupor, não entende o que está acontecendo neste lugar. Mas Anan logo se pergunta sobre o que está acontecendo. Ela diz a Sukai que trouxe Fang Ziyu e, portanto, deve ser responsável por ele. Mas, após se acalmar um pouco, Sukai pergunta a Anan se eles recrutaram estudantes para o Palácio do Floco de Neve. Ela quer convencê-lo, mas não tem tempo para terminar sua resposta. Sukai exclama indignado que, embora seu Palácio do Infinito seja o mais fraco entre todos, ele ainda é o mestre de um dos palácios da seita do investigador celestial do céu. Ele também diz que mesmo que haja apenas um entre todos os candidatos, agora é a vez dele de escolher estudantes para o Palácio do Infinito. Ele se levanta de sua cadeira e anuncia solenemente que, a partir de agora, Fang Ziyu é um discípulo do Palácio do Infinito, com uma voz expressiva e alta do mestre do Palácio da Alquimia. A cabeça de repente começa a doer. Ele declara que não precisava gritar daquele jeito. Com um tom satisfeito, o líder da seita do investigador celestial do céu diz que parece que os céus abençoaram sua seita. Ele exclama que está muito feliz com isso, ao lado de Sukai. Anan não entende como isso poderia acontecer apenas por causa de um discurso. Ela percebe que as palavras destinadas a resolver o conflito imperceptivelmente o criaram. Ela não esperava por algo assim e pede cegamente a Fang Ziyu que a perdoe. Anan pensa que fez tudo o que pôde, observando-os nos bastidores. Fang Ziyu se pergunta que tipo de farsa eles encenaram desta vez e olha para o palco sem entender. Mais tarde, Fang Ziyu ainda precisa ir para o Palácio do Infinito, que está localizado longe nas montanhas, no pico principal. Ele também é informado de que o templo do mestre Sukai está um pouco mais adiante, onde é recebido por Tanai, um membro sênior do Palácio do Infinito. Tanai coloca o braço em volta do ombro de Fang Ziyu e proclama alegremente que ele não precisa se preocupar com nada, e que o ajudará pessoalmente. Ele também promete não permitir que ele seja intimidado por sua fraqueza e informa que agora ele faz parte do palácio deles. No entanto, sem calcular sua força, ele pega Fang Ziyu pelos ombros com muita força, causando dor. Tanai rapidamente retira a mão e se desculpa, dizendo que esqueceu quão frágil é o corpo dele em comparação com sua mão. Ele promete controlar melhor sua força da próxima vez. No caminho, Fang Ziyu pensa que seu ancião ainda é o mesmo que ele lembrava. Segundo ele, Zhang não entendia o quão forte ele era, então frequentemente tinha que se desculpar e se conter. No entanto, em sua vida anterior, ele entrou no Palácio do Infinito quando era apenas um garoto baleado. Fang Ziyu lembra que levou 20 anos para finalmente se tornar um discípulo de pleno direito do palácio, embora ainda não esteja totalmente certo disso. Ele também percebe que foi Zhang quem o ensinou artes marciais na época, e, para ser honesto, ele sofreu muito com isso. Satisfeito com o trabalho feito nesta vida, ele percebe que, desta vez, graças à bênção de sua futura esposa, conseguiu se tornar um discípulo de pleno direito do Palácio do Infinito. Ele percebe que tudo saiu muito bem. Enquanto isso, Sukai, em seu templo, continua a discutir sobre o novo discípulo com sua família. Sua filha, chamada Sumu King, pergunta ao pai se o discípulo mais jovem realmente veio para o templo deles, e também quer saber quando ele chegará. Mas, para sua decepção, Sukai diz indignado que ele ficou muito animado e disse muita coisa sem pensar. Segundo ele, a admissão desse discípulo em seu palácio foi um erro cometido por impulso. No entanto, Sumu King responde irritada que agora ele não pode desistir tão facilmente, pois ele já o aceitou e também gritou isso em frente a toda a multidão. Nesse momento, sua esposa entra na sala e também diz que, em sua opinião,
Aceitar esse estudante em seu palácio foi a decisão certa. Sua esposa, Lindsay, proclama que Sukaya mesmo disse que, apesar de sua raiz espiritual fraca, esse discípulo tem uma mente bastante madura. Ela pede a Sukaya para não se preocupar com isso e exclama que ela mesma o ajudará com seu treinamento. Sukaya percebe que ela está dizendo tudo corretamente. Neste momento, eles são informados pela porta que Fang Xiu chegou ao templo. Sukaya lhe dá permissão para entrar. Do outro lado da porta, o Sr. Zangan diz a Fang Xiu que ele não se machucará se fizer tudo como aconselhado. Fang Xiu concorda alegremente com ele e diz que fará como ele diz. Ele também agradece ao ancião por tudo. Finalmente, ele abre a porta, entra e se apresenta, saudando todos que estão na sala. Os discípulos da seita do Investigador Celestial do Céu são divididos em 3 grupos: discípulos servos, discípulos de segunda geração e discípulos verdadeiros. Discípulos servos não têm permissão para receber o conhecimento verdadeiro da seita e cultivar, eles podem se tornar discípulos oficiais da seita apenas após muitos anos de trabalho para o benefício do palácio. Mas os discípulos de segunda geração já podem ser considerados estudantes oficiais, embora não tenham a oportunidade de estudar as técnicas secretas ou mais complexas da seita. No entanto, podem cultivar, o que, no final, lhes permitirá ter sucesso. Apenas alguns se tornam discípulos verdadeiros, estudando as melhores técnicas da seita e se preparando para se tornarem o esteio da seita. Fang Xiu proclama que ele nem imaginava que, por causa da interferência de sua esposa, ele se tornaria imediatamente um discípulo verdadeiro do Palácio do Infinito nesta vida. Fang Xiu até tem seu próprio quintal e pensa que não sabe o que ela estava fazendo naquela época. No entanto, ele decide que seu desenvolvimento ainda é lento e que ele precisa encontrar outra maneira de crescer. De repente, há uma batida em sua porta. Fang Xiu se pergunta com surpresa quem poderia ter vindo até ele a essa hora. Ele se levanta e vai direto para a porta, que está sendo batida cada vez mais violentamente. Quando ele abre a porta, um enorme animal com o tamanho de sua cabeça e mais se destaca na sua frente. Era um enorme leão da neve com olhos dourados assustadores. Ele rosnou imediatamente para Fang Xiu, que abriu a porta para ele. No entanto, a experiência de sua vida passada o ajuda desta vez. Ele pergunta de repente a Sumo King o que pode fazer por ela. Sumo King se pergunta com surpresa por que o jovem não reage de forma alguma ao terrível leão. Fang Xiu fecha a porta e diz para ela esperar. Após um segundo, ele abre a porta rapidamente e começa a fingir medo de um enorme leão. Neste momento, até mesmo Sumo King fica um pouco envergonhada, mas depois que Fang Xiu pergunta a ela se ele retratou bem seus medos, corando um pouco, Sumo King responde que está bom. No entanto, após se recuperar um pouco, Sumo King diz a ele para esquecer esse incidente e diz que tem outro assunto para ele. Ele se pergunta por que ela visitou sua mansão. Depois de alguns minutos, eles se encontram na frente do irmão mais velho de Zhang Tan para começar o treinamento. No entanto, ele pergunta por que ela o trouxe aqui se ele nem vai conseguir acompanhar o ritmo de seu treinamento. No entanto, Sumo King diz a ele para não se preocupar e diz que estudarão juntos. Ela também diz carinhosamente que, como irmã mais velha, ela ensinará a ele tudo o que seu irmão mais novo ainda não sabe. Fang Xiu concorda, dizendo que estão indo bem. Mas nesse momento, Sumo King começa a se alegrar em seus pensamentos, pensando que costumava ser a mais jovem entre os verdadeiros discípulos e que finalmente alguém que não é apenas mais jovem, mas também muito mais fraco do que ela, aparecerá. Sumo King olha para Fang Xiu e mentalmente pede seu perdão, dizendo que ele terá que receber o golpe no lugar de sua irmã. Depois de um pouco de reflexão, o treinamento deles começa. Zhang Tanai diz que, como está é a primeira lição, ele falará sobre coisas mais simples. Ele declara que, mesmo que Fang Xiu não seja dotado de talento, ele deve acreditar que o trabalho árduo sempre compensa a mediocridade. Segundo Zhang Tan, eles precisam começar com o fato de que a cultivação deles é dividida em 9 estágios: o estágio de cultivo Kai, o estágio de lançamento de fundações, o estágio de formação do núcleo, o estágio de bebê imortal, o estágio de separação da alma, o estágio de fusão, o estágio de separação do vazio, o estágio de Mahana e o estágio dos 9 desastres. Ele diz todas essas informações sem piscar, como se tivesse aprendido tudo ao longo da vida.
Zhang Tanai informa Fangai que os membros de sua seita cultivam com base no método dos 9 pergaminhos do investigador celestial do céu. Ele também diz que cada um desses pergaminhos corresponde a um estágio específico de cultivo. Ouvindo isso, Sumo King proclama que, como ela já sabe de tudo e passou por isso, diz que pode tirar uma soneca de 1 hora, já se preparando para dormir. Sumo King diz que vai dormir um pouco e que o Júnior não é muito talentoso, então ele terá que passar muito tempo dominando o material. Ela começa a dormir quando seu rosto toca o chão, mas como se fosse em um segundo, Sumo King ouve que seu nome é chamado em voz alta de algum lugar. Ela pula imediatamente do assento, fica de pé e olha freneticamente ao redor. Então, Zhang Tan informa que é hora de verificar o quanto ela praticou a espada ontem, mas Sumo King olha para ele sem compreender e pergunta se era necessário para ela preencher as lacunas no conhecimento do estudante mais jovem. Ela proclama que acha que o Júnior ainda não entendeu completamente tudo que Zhang Tanai explicou hoje. No entanto, Zhang Tanai aponta o dedo para Fang Ziyu e proclama que ele já preencheu todas as lacunas e até aprendeu completamente a lição de hoje. Ela olha para ele perplexa, com a boca aberta. Sumo King fica surpresa ao se perguntar quanto tempo ela dormiu para que Fang Ziyu aprendesse tanto material. Zhang Tanai responde sem surpresa que esse processo não levou muito tempo, apenas meia hora. Ele proclama que, mesmo que os céus tenham privado Júnior Fang de talento, pelo menos ele tem um entendimento extremamente alto das técnicas. Ele também informa que Fang Ziyu entende tudo instantaneamente, tudo o que ele lhe disse. Zhang Tanai diz que não esperava que Fang Ziyu lembrasse de tudo o que ele disse na primeira vez. Ao ouvir isso, a mandíbula de Sumo King cai, e sem dizer uma palavra, ela se pergunta como ele conseguiu aprender tanto em meia hora. Ela se pergunta mentalmente por que esse cara é tão bom nisso. Sumo King assume que ele estava apenas fingindo ser melancólico, mas na verdade, ele é um verdadeiro gênio. No entanto, refutando essa ideia, ela começa a duvidar de si mesma, pensando se ela é tão ruim assim. Ela pensa que, se tudo continuar assim, ele logo se juntará ao resto dos mais velhos, e com eles, ele já ensinará. Ela decide que não pode simplesmente perder o status de irmã mais velha, que ela manteve por tanto tempo. Vendo-a pensar em estado depressivo, Fang Ziyu pergunta a ela se está tudo bem enquanto ela está sentada no chão com a cabeça baixa. Mas, de repente, ouvindo isso, Sumo King retira a espada com a qual acabará de treinar e exclama imediatamente que eles devem ir para o segundo irmão mais velho. Ela o informa que ele lhes ensinará as técnicas de formações e talismãs. Sem entender por que ela mudou de humor tão abruptamente, o jovem apenas a olha com surpresa. No entanto, ela já está se aproximando de Zobo para sair deste mestre juntos. A garota o chama, e exclama que devem se apressar se quiserem conseguir. Vendo isso, Zhang Tanai chega à conclusão de que parece que a mais jovem Sumo King foi um pouco ferida pelos sucessos de um aprendiz fraco. O ancião, com um sorriso no rosto, pensa que não é nada mal se considerarmos o sucesso dela. Os chamados talismãs e formações, em essência, têm a mesma base. Eles permitem que a energia espiritual haja de uma maneira especial, razão pela qual seus resultados superam ligeiramente os resultados do uso direto da energia espiritual. O segundo mestre, para quem Sumo King e Fang Ziyu foram, diz a eles que hoje estudarão uma das formações mais básicas. De acordo com o segundo mestre, Kagwa significa o próprio céu, e esta formação lhes lembra, ou melhor, ensina que o caminho do céu nunca é interrompido. Ele proclama que a jornada continua de dia para dia, de semana para semana, e assim por diante. De acordo com as palavras dele, os talismãs devem imitar o caminho celestial. Ao ouvir isso, Sumo King quase adormece em seu lugar. No entanto, ela rapidamente se anima, dizendo a si mesma que não pode dormir e que deve manter o status de irmã mais velha. Vendo isso, seu mestre diz alegremente que parece que hoje a King está cheia de entusiasmo. Ela responde confiantemente que isso é um fenômeno completamente natural e proclama que ninguém pode perceber imediatamente pensamentos tão profundos. Ela olha para cima e diz a ele que se tiver alguma dúvida, ele sempre pode recorrer a ela. No entanto, apesar de Sumo King do olhar que ela recebe, Fang Ziyu se levanta de sua cadeira e se vira para o mestre, dizendo que realmente tem algumas dúvidas e que gostaria de discuti-las, ou melhor, com o mestre do Palácio da Infinitude. A garota olha para cima e se pergunta o que Fang Ziyu vai perguntar ao mestre. O mestre, por sua vez,
está interessado na pergunta de Fang Ziyu e diz a ele para contar sobre esse problema. Fang Ziyu responde que o mestre acabou de dizer que a formação Kai Ingua lhes lembra o caminho contínuo e ininterrupto do céu. Ele proclama que concorda com isso, mas diz que parece que a formação Kai Ingua tem outro significado, que ele vai contar agora. Fang Ziyu pergunta ao mestre se ele acha que um caminho contínuo pode falar de desapego do mundo de tudo. Ao ouvir a pergunta dele, o mestre explode de risos e põe a mão em seu ombro, exclamando com um sorriso caloroso que ele não pensava que, com tão pouca idade, Fang Ziyu seria tão brilhante na formação. Ele diz que ele está completamente certo e que a formação tem outro significado mais oculto, que ninguém havia adivinhado antes. No entanto, o mestre relata que não pensava que seria cedo demais para Fang Ziyu falar sobre isso. O mestre se vira para Sumo King e proclama que, se ela tiver alguma dúvida sobre a formação, pode recorrer com segurança ao irmão mais velho Fang Ziyu. A garota está horrorizada quando Fang Ziyu é chamado de seu irmão mais velho. Depois de um tempo, eles saem do treinamento do segundo mestre. Assim que saem, a garota, indignada, se pergunta como ele conseguiu entender o que o velho estava falando. Em seguida, o jovem responde que houve um momento em que ele duvidou, então decidiu perguntar ao mestre sobre isso. Ao ouvir isso, Sumo King fica cada vez mais irritada. No entanto, Fang Ziyu pensa que, no final das contas, ele está passando por isso pela segunda vez, e aprender os fundamentos é completamente inútil para ele. Ele conclui que, se oferecesse para fingir ser um idiota, seu desenvolvimento pararia imediatamente. Fang Ziyu pensa que está alcançando o efeito oposto, decidindo que precisa se tornar o mais forte possível em pouco tempo, e o espírito competitivo de Sumo King está despertando. Ela se pergunta irritada como o jovem pôde ultrapassá-la tão rapidamente. Ela pensa que o mais jovem deveria ter o conhecimento do mais jovem. Sumo King decide que não pode deixar seu júnior se tornar seu sênior. A garota assume que só há uma maneira de deixar Fang Ziyu no mesmo nível que ele está agora. Ela o chama para experimentar as consequências do plano. Eles entram no templo, e a garota exclama que estão indo para a irmã mais velha responsável por tarefas práticas. Fang Ziyu pergunta surpreso se há tarefas práticas neste palácio. A garota responde que, além disso, eles têm muito mais a experimentar. No entanto, Sumo King proclama que ele não tem nada a temer, pois a quarta irmã é muito gentil e lê livros na maioria das vezes. Ela assegura a Fang Ziyu que a quarta irmã é uma mulher muito gentil, rindo um pouco e olhando para o jovem com um sorriso astuto. Ela se sente aliviada ao pensar que agora será capaz de recuperar seu status de irmã mais velha. No final, ela pensa que Fang Ziyu não passa por nenhum tipo de conhecimento ou iluminação, mas sim pela verdadeira cultivação, que leva anos de preparação. Quando chegam à quarta irmã, Jashan, ela imediatamente se desculpa com eles e declara que está muito ocupada no momento. Sentada em sua cadeira, ela está lendo um livro. Então, Sumo King também diz a Fang Ziyu que o único problema de Jin é que às vezes ela perde o contato com o mundo exterior. Em seguida, o jovem diz a ela que, nesse caso, não vale a pena incomodá-la em um momento como esse. Fang Ziyu pensa que isso nem é engraçado, pois agora está no estágio de um simples mortal que ainda não conseguiu entrar no estágio de cultivo Kai. E Sumo King queria que ele lutasse com a quarta irmã, que está no estágio de formação do bebê imortal. Ele supõe que teria morrido nessa batalha com certeza. O jovem deixa imediatamente o quarto da anciã. Sumo King corre atrás dele e, de repente, tropeça nos próprios pés. Quando o jovem se vira, Sumo King já está caindo sobre ele. No segundo seguinte, eles já estão deitados em uma cadeira de lixo no quarto da quarta irmã. Depois de sua derrota, o quarto se revela impraticável para metade do dia. Sumo King pergunta imediatamente a Fang Ziyu sobre sua condição, e ele responde prontamente que está bem. Mas no segundo seguinte, eles ouvem que uma irmã mais velha zangada está se aproximando deles, perguntando se eles queriam uma tarefa prática. Ela se aproxima lentamente, enquanto neste momento, seus rostos estão cheios de um medo selvagem. Sumo King diz a ela que, se ela está tão ocupada, então não insistirão de forma alguma. Fang Ziyu se junta a ela e diz que Sumo King está certa e que já é hora de partirem. Completamente enfurecida, a quarta irmã os alcança com um soco forte, corando de raiva, e diz que eles não devem sair porque está tudo bem.
Ela diz com um sorriso estranho que, afinal, ela é uma irmã mais velha e não algum tipo de demônio da noite. Neste momento, no palácio da Floco de Neve Flutuante, Leanan toma um banho quente que foi arranjado para ela à noite. Sua criada de repente chega até ela e lembra que ela tem uma reunião com o Mestre Bain em breve. Anan responde friamente que a reunião está cancelada e que ela tem outras coisas mais importantes a fazer. Ela pede para dar isso a Baia. A criada obedece à ordem de Anan e sai imediatamente do banho. Então, Anan cai em pensamentos sobre o que Fang Ziyu está fazendo agora e se ele está até mesmo vivo lá no Palácio da Infinitude. Ela fica curiosa sobre a vida de um cara comum. À 1h da manhã, a mãe de Sumo King vai até ela para entregar a sopa que ela fez com as próprias mãos. Ela vai ao quarto da filha e oferece a ela experimentar a sopa que ela preparou especialmente para ela. No entanto, para sua surpresa, ela vê que sua filha, Sumo King, está se preparando para a escola à 1h da manhã e lendo livros. A garota recusa imediatamente a sopa e diz à mãe que precisa se preparar com urgência. Ao ver que sua filha, que nunca foi ávida por estudar, está estudando à 1h da manhã, ela fica completamente surpresa e chocada. Na mesma noite, a mãe de Sumo King vai até Sui e conta a ele essa notícia chocante. Sui fica surpreso e pergunta a ela se é verdade que a filha deles escolheu estudar em vez de se divertir ou dormir bem no meio da noite. Sua mãe confirma isso novamente, dizendo que hoje ela estudou com Zofang o dia todo e voltou ao palácio completamente diferente. Ela proclama que ouviu Shang Tan dizer que o novo aluno tem um alto nível de compreensão e parece que Fang Ziyu foi capaz de aprender os fundamentos sem problemas na primeira lição. Ela sugere que talvez isso tenha pressionado a filha deles, Sumo King. Su proclama que já passou da hora dela assumir a liderança, pois ela ficou ociosa e preguiçosa por tantos anos. Ele também diz que pensou que Fang Ziyu, com sua raiz fraca, seria bom para alguma coisa. Sui pergunta à esposa se eles têm algumas ervas espirituais extras em casa. Sua esposa pergunta o que ele está sugerindo e por que ele precisa dessas ervas. Então, Sui diz calmamente que Fang Ziyu tem uma raiz espiritual repugnante, insinuando claramente que eles não vão interferir. Su Kai anuncia à esposa que, se eles derem a ele um par de tais ervas, talvez consigam manter a motivação de Sumo King no lugar por um tempo, para que ela possa estudar. Sua esposa responde com um sorriso astuto que ele realmente tem uma língua afiada, mas um coração mole. A mulher diz que vai organizar tudo ela mesma e, ao mesmo tempo, providenciar para ele algum tipo de criado para ajudá-lo com os afazeres domésticos. A mulher sugere que talvez isso também estimule o desejo de Sumo King de aprender. Su diz a ela que o resto fica por conta dela. Enquanto isso, no pátio de banho de Fang Ziyu, o jovem está sentado em sua sala de banho e começa a massagear o ombro. Ele proclama que o corpo está simplesmente pesado e que sente como se todos os ossos estivessem se separando agora. Uma garota enviada pela esposa de Su Ken vem até suas câmaras. Ela bate na porta e espera que Fang Ziyu a abra. Quando ele abre a porta e pergunta quem ela é e por que veio, a garota anuncia em um tom sedutor que o Sr. Su enviou para ele. Ela o informa que está aqui para servi-lo. A garota diz a ele para chamá-la de Zei e não parece particularmente impressionada com a aparência de sua própria criada. Fang Ziyu calmamente pergunta a ela o que ela vai fazer com ele. No entanto, quase com sangue no nariz, ele lembra que não teve acesso a esse luxo em sua vida anterior. Ele fica subitamente corado e suado, põe a mão na parte de trás da cabeça e proclama que estava planejando nadar, afinal, e diz que tudo parece errado. Subitamente, a garota o abraça e pergunta se ele realmente acha que está tudo errado. Seu rosto bonito e escarlate acaba ficando sob o rosto de Fang Ziyu. Ela começa a se agarrar a ele com todo o corpo para finalmente seduzi-lo. A garota pergunta astutamente como pode ajudá-lo com seu banho. Em pé e claramente corado de constrangimento, o jovem pensa que há algo claramente errado neste lugar e que tem a sensação de que querem devorá-lo. Mas, incapaz de aguentar, ele afasta a criada dele e exclama que não precisa de tudo isso. Fang Ziyu diz com um olhar ameaçador que ele é um cultivador da imortalidade e não alguma criança indefesa que precisa de cuidados. Ele proclama que uma garota não deveria ajudar um jovem no banho. Fang Ziyu diz a ela que ele pode lidar perfeitamente com tudo sozinho, então ele exclama que ela pode fazer algumas outras tarefas domésticas. Ele a expulsa do banheiro, apesar de ela querer ficar.
Ele fecha a porta atrás dele antes que a garota o convença a ficar novamente. Ela exclama que não esperava que ele fosse tão limpo. No entanto, Leano esteve sob a máscara da criada o tempo todo, querendo ver a vida de Fangzi após sair. Ela diz que agora sente que não veio em vão e preparou água especial para ele. Ela diz tudo isso com um sorriso astuto no rosto. Depois disso, ela vai para suas câmaras. A criada não entende o que aconteceu com ela por um tempo, com uma expressão sonolenta, e se pergunta se ela não foi até Fangziu antes. Enquanto isso, na sala de banho, Fangziu pensa que definitivamente viu esse olhar penetrante em algum momento, mas de repente ele se lembra de sua esposa, Anan, com horror. Ele chega à terrível conclusão de que durante todo esse tempo, Anan, fingindo ser uma criada, visitou sua sala de banho. Ele vai para o banheiro e diz que é bom que ele tenha conseguido reagir a tempo. Ele proclama que se tivesse hesitado por um segundo sequer, sua pele já teria se transformado em poeira. Ele pensa que ter uma esposa assim é muito perigoso. Fangziu de repente se pergunta o que ela estava fazendo em um lugar assim, em um momento assim. De repente, o jovem sente que a água está agradável ao toque, em geral, parece ser outra. Depois, ele percebe que ela está literalmente exalando a energia espiritual de Anan. Ele fica surpreso ao ver que sua esposa preparou um banho para ele e fica feliz em pensar que ela ainda está preocupada com ele. No dia seguinte, começa um verdadeiro programa no quarto de Anan por causa de um incidente que aconteceu à noite. Suas criadas estão se perguntando por que sua senhora está de tão mau humor. As outras criadas respondem que ela já estava de mau humor quando voltou para o palácio tarde da noite. Em geral, elas concluem que é melhor descansar do que perturbá-la nesse momento. Um enorme pedaço de gelo, que Anan lançou, voa direto para as portas diante das quais as criadas estão de pé. Enquanto isso, o quarto de Anan e toda a sua mesa de trabalho se transformam em um salão gelado. Nesse momento, Anan pergunta com raiva por que Fangziu só foi capaz de chegar ao estágio de cultivo Kai. Ela se lembra com raiva que na noite passada gastou o elixir da mais alta qualidade naquele banho. Ela proclama que qualquer outra pessoa já teria avançado para o estágio de formação de fundações. Ela diz que parece que o céu o privou muito do talento. Corando, ela não entende por que fez isso e se pergunta por que gastou algo tão valioso com ele. A garota diz que eles não têm relação alguma e proclama que ele era uma pessoa completamente diferente para ela. Ela começa a se justificar, dizendo que provavelmente não queria permanecer em dívida com ele pela técnica de cultivo aprimorada. Ela chega à conclusão de que o pagou com o elixir exatamente por isso. Enquanto isso, Fangziu vai ao palácio de Sukion e informa a eles que, em uma noite, avançou para o estágio de cultivo Kai. Em apenas uma noite, Fangxi se curva diante deles, dizendo que é tudo graças às ervas que eles lhe deram. No entanto, depois de ouvir isso, Suen diz a Fangziu que as ervas não poderiam proporcionar um efeito tão impressionante. Sua esposa diz a Fangziu que o impulso é certamente bom, mas pede a ele que não deixe o orgulho tomar conta de sua mente. Fangziu responde que não permitirá isso e sai imediatamente do palácio. No limiar, ele encontra Shang Tanai. O homem lhe diz que ele progrediu muito bem nos estágios. O homem diz que ouviu dizer que Fangziu já conseguiu entrar no primeiro estágio de cultivo Kai, mas refutando todas as suas realizações, Fangziu proclama que teve apenas a sorte de ter pessoas que cuidaram dele. O sênior Shang Tan agarra seu ombro e diz ironicamente que a sorte também faz parte de sua modesta força. Ele proclama que, olhando assim, Fangziu não é tão comum como todos diziam sobre ele. Shang Tanai o balança para frente e para trás, brincando com seu corpo. Com um golpe tão forte, o jovem pede para ele parar. O homem novamente responde que esqueceu de controlar sua força. O jovem lhe diz que está tudo bem. Fangziu pensa que, porque nesta vida ele começou a cultivar combinando as três doutrinas, no final ele se tornará ainda mais forte do que em sua vida anterior. No entanto, ele pensa que, por causa de seu aprimoramento, deveria ter desacelerado decentemente. O jovem se pergunta como foi capaz de chegar ao primeiro estágio durante a noite. Ele pensa mentalmente sobre o que sua esposa lhe enviou, já que cultivou tão rapidamente. No entanto, ele não deixa de pensar que talvez tenha despertado subitamente um talento para o cultivo. 2 anos depois, Miu Qing interrompe com sucesso o 7º estágio de cultivo.
Suen diz à sua esposa que a filha é realmente talentosa em cultivo, apesar de terem tentado reprimir seu cultivo para que ela fortalecesse adequadamente suas fundações. Ele proclama que Miu Qing conseguiu romper para o estágio de separação do vazio de qualquer maneira. Sua esposa responde com mentiras que, no entanto, o outro rapaz é o que mais os preocupa. Percebendo imediatamente de quem ela está falando, Suen exclama que ela não deveria lembrá-lo, dizendo que ele já está começando a ficar irritado. Então, as portas do palácio diante das quais os pais de Miu Qing estão de pé se abrem de repente, e uma Miu Qing alegre aparece na frente deles. Ela anuncia entusiasticamente que conseguiu entrar com sucesso no 7º estágio de cultivo. Fang Ziyu espera na soleira e a parabeniza por mais um sucesso. No entanto, as coisas estão muito piores para Fang Ziyu, pois ele está preso no 4º estágio de cultivo. Miu Qing pergunta a ele por que ele ainda está no 4º estágio depois de 2 anos. Fang Ziyu responde que aparentemente falta talento para isso. Ficando atrás de Fang Ziyu, Suen começa imediatamente a ficar irritado. Ele proclama com raiva que passou 2 anos inteiros com isso. O homem também diz que, com tantos tesouros, até um porco teria chegado pelo menos ao 6º estágio de cultivo. Sua esposa começa a acalmá-lo imediatamente e o deixa para outro lugar. Fang Ziyu pergunta a Miu Qing por que senhor e senhora se foram. Miu Qing responde que ninguém sabe o que se passa na cabeça desse velho. Ela diz a ele para esquecer isso e se divertir mais com ela. No entanto, o jovem quer recusar imediatamente e diz a ela que é melhor para ele treinar. Mas, sem esperar por uma resposta dele, a garota imediatamente começa a enrolar uma enorme corda de sua força em volta de sua cintura, após o que o carrega à força. No entanto, Miu Qing diz a ele que nada acontecerá se ele perder um dia de treino. Ela justifica isso dizendo que ele está se desenvolvendo muito devagar de qualquer maneira. Ela diz a ele que, em vez de um treino monótono, mostrará a ele um lugar bonito. O jovem aceita relutantemente a oferta dela, já que ela literalmente o arrasta. Fang Ziyu pensa que não esperava que a técnica de sua vida passada fosse tão lenta. Ele ainda se pergunta sobre o que Anan lhe deu naquela noite que o fez subir um estágio. Neste momento, Miu Qing o avisa que está começando a acelerar. De repente, de longe, a garota vê algo estranho no meio da floresta densa. Eles descem até lá e, a princípio, nem abrem os olhos por causa do fedor. No entanto, quando os abrem, veem uma enorme carcaça de animal, que ficou no sangue e se perdeu entre as árvores da floresta.